Sou fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Meus amigos, esta semana nós precisamos discutir história do Brasil a partir do cangaço. Veja bem, neste fim de semana eu conversei com pesquisadores, conversei com meus amigos dos canais, conversei com meu amigo João Dantas, conversei com professores, educadores, pesquisadores e com gente que defende tese sobre o cangaço. Muito bem, e por que eu estou começando essa história por aí? Simples. Porque eu comecei a descobrir que a história do Brasil é cheia de fantasias, cheia de mentiras, cheia de contradições. O Brasil esconde história. O Brasil conta o que interessa, mas não fala das estripulias safadas que aconteceram em fatos como Guerra do Paraguai. Não conta as estripulias que ocorreram no Brasil na época da escravatura. O Brasil foi o país que importou mais negros da África para safadezas nacionais. Cultivo da cana-de-açúcar, do café. Ou então para ajudar o homem branco e fazer do negro um escravo até hoje. Porque o negro sofre até hoje as consequências de tudo isso. Sim. Você sabia que o Brasil trouxe 5 milhões de negros da África? O Brasil, através dos colonizadores, certo? E não trouxe 7 porque 2 milhões morreram nos navios. E você sabe qual é a quantidade de escravos trazidos para as Américas? O total de escravos, 12 milhões. A fatia maior é do Brasil. Certo? Não se fala das safadezas dos colonizadores que quiseram escravizar inicialmente os índios, os silvícolas, os indígenas. E é por isso que o Brasil esconde a história. Esconde a história. A Guerra do Paraguai é uma vergonha. Mas existem outras vergonhas que foram embutidas de forma maliciosa na história para se contar de forma diferente. A história das nações indígenas, os povos indígenas, das missões, ninguém fala. Pergunte você, é seu filho de 13, 14 anos, se ele sabe o que é Canudos. Pode perguntar. Pergunte seu filho, sua filha, de 13, 14 anos, se ela sabe o que é insurreição pernambucana. Pergunte se ele sabe o que é a República dos Palmares. Pergunte se eles conhecem as balaiadas.
Pergunte se ele já leu alguma coisa sobre as revoltas dos silvícolas, sobre as revoltas dos escravos, sobre a República dos Palmares. E ele não sabe. Olha, nesse livro que eu acabei de escrever, Raízes do Cangaço, eu fui buscar raízes exatamente por causa de uma orientação que eu tive no passado, certo? De um grande historiador, que foi o Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil. E nesse livro ele fala muito sobre essa colonização maldita que os portugueses fizeram, sim, aqui. E a partir daí nós temos de tudo. Olha, criou-se um organismo chamado BNCC. O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. E o que faz essa base nacional, que foi criada em 2017? Inclui temas importantes para a história do Brasil. E se esquecem de que existe uma coisa chamada Nordeste, uma região chamada Nordeste, riquíssima em cultura. Se esquece de falar do cangaço. Eu não estou falando de Lampião, que é o segundo maior biografado das Américas. Eu estou falando do cangaço, do assunto cangaço, que não está no currículo escolar. Mas não é só cangaço que não está, é um monte de coisa que não está no currículo. No currículo está a Guerra do Paraguai, vergonhosa para o Brasil. E tem outras e outras mais, outras vergonhas nacionais. Bom, bem, então eu quero, nesse instante, lançar um desafio para vocês que amam a cultura nordestina, que amam o assunto cangaço. Eu não estou aqui falando de paixões pelo Lampião, pelo Antônio Silvino, pelo Brilhante, pelo Meia-Noite, pelo Senhor Pereira. Não, eu estou falando do assunto cangaço. E saber por que existiu o cangaço, de onde veio. Aqui, ó, dessas raízes, as raízes do cangaço não estão lá dentro. São as causas. O cangaço é consequência. Nesse livro eu falo dessas revoltas, de muitas revoltas que ocorreram no Nordeste. Mas, meu Deus do céu, eu quero discutir com vocês a história do Brasil. E eu preciso da ajuda de vocês, da colaboração de vocês, de tudo. Eu conversei esse fim de semana com muita gente ligada ao assunto, à história. E todos eles falaram a mesma coisa. Disseram que existe uma vergonhosa mentira sobre a história do Brasil. A história do Brasil é mal contada em todos os sentidos, em tudo. Agora, por que razão não incluir o cangaço como um assunto que deve merecer o estudo nas escolas particulares, que era a obrigação desse BNCC, que não faz? Exalta a cultura, mas deixa de lado. Não. Os povos... Ai, meu Deus. Os povos indígenas, as revoltas, tudo isso é esquecido. Não se fala. Ou se fala en passant. Eu conversei com alguns professores e eu perguntei, mas escuta, vocês não discutem esse assunto? Discutimos rapidamente. Um deles me disse, Mesquita, eu duvido que, veja bem, 80% dos educadores saibam essas histórias. Não sabem. Não é a população que não sabe, são os professores, são os educadores que não sabem. Então, a história fica maculada, fica uma história mentirosa. Então eu quero esta semana, sim, discutir esse assunto. Eu quero discutir item por item, a partir do cangaço, sim. Entende? Discutir essas páginas, essas coisas. E eu quero que vocês tragam informações para mim. E eu quero fazer a partir
Já conversei com o Robério no Cangaço na Literatura. Cangaço na Literatura. Já conversei com o Tiago, já conversei com o Elton, o Odisseia do Cangaço, Cangaço Eterno, já conversei com o Aderbal, já conversei com o João Souza, estou conversando também com outra, Rota do Cangaço, do Cizinho, enfim, com todas as pessoas, Cangaçologia, do Geraldo, com todos estou conversando. Mas eu conversei também com educadores. Conversei com deputados da bancada nordestina, porque nós temos que fazer com que o cangaço seja implementado no currículo escolar. Sim. Eu sei que vão aparecer aqueles que falam, olha, mas você quer colocar um bandido a ser estudado? Ninguém está discutindo a questão, está discutindo o assunto. E esse assunto tem que ser visto, tem que ser entendido. Olha, todas as vezes que eu busquei filhos de cangaceiros, em 1968, quando fui buscá-los nas suas tocas escondidos, os filhos não sabiam nada. Não sabiam nada do que era cangaço. Além de esconder, certo? Não sabia. A neta do Lampião, a Vera, sabia pouco. Nós aqui implementamos a conversa. Ela nasceu um cangaço para ela ali. Nasceu um cangaço novo para a mãe ali, para a Expedita. O balão, os filhos do balão, os filhos do criança, todos viviam escondidos. O Saracura, certo? Enfim, mas é porque não se dá importância histórica, porque nós falamos para eles, o cangaço é história. Vocês não podem se omitir. Vocês pertenceram a um período que foi difícil para todos, principalmente para vocês. Agora, esconder tudo isso é uma vergonha. Então, veja bem, eu vou fazer um apelo mais uma vez a escritores, a pesquisadores, a professores, a gente que cuida das questões culturais, que se integrem nesse movimento. E eu já conversei com os canais, nós vamos fazer sim um grande abaixo-assinado, já temos relações, conversas com deputados da bancada nordestina, não é política, não é partidária, é bom que fique claro isso para vocês, porque tem gente que tem a mania de, não, já pode falar de política, que pode falar de política, pô, lógico que pode, deve. Agora, eu não vou criar aqui uma facção partidária para defender o cangaço, não. A bancada nordestina, sim, porque tem a ver. Mas nem quero saber de que partido ele pertence. Eu quero que eles entendam a importância da incrementação deste assunto no currículo escolar. Hoje eu comecei a conversar. Amanhã, ou quarta-feira, porque o meu canal, nós fazemos novas colocações segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Mas eu quero, na quarta-feira, voltar ao assunto, e na sexta-feira, voltar ao assunto, com mais debate, com mais discussão, com mais elucidação. Mas nós queremos fazer um grande abaixo-assinado com milhões de assinaturas, pedindo para que se coloque no currículo escolar a história do cangaço. Temos o direito, o dever e a obrigação de buscar esse caminho para que as gerações futuras entendam, para que não se omitam história, para que não se conte mentiras sobre a história. A história precisa ser contada. E muito bem. Olha, eu já cheguei aos 4.000 inscritos no meu canal, certo? Agradeço àqueles que se inscreveram, e se vocês gostam desse canal e querem se integrar àquilo que a gente fala, as coisas, a discussão, vocês se inscrevam aí, ok? Se inscrevam para que a gente possa ter uma família mais ampla, para que apesar de que hoje, para mim, a minha família são os canais todos. Depois desse documentário que nós fizemos e mostramos ao Brasil inteiro com uma repercussão extraordinária, certo? O encontro
dos descendentes do sertão, eu me sinto muito mais feliz e muito mais próximo de todos vocês que defendem o cangaço. Um abraço, vamos em frente, hein? Não desistam. Venham comigo e vamos lá, tá bom? Um grande abraço. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria. Um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. E o cipó de aroeira vai dar no louco.